Bom, eu quero dizer para você que os gigantes existem e eles são muitos e eles são insolentes. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior que você. É tudo aquilo que intimida você. É tudo aquilo que se coloca no seu caminho para desestabilizar você. Quais são os seus gigantes? O tema desta mensagem é enfrente os seus gigantes. E quero convidar você para examinar comigo este assunto à luz de 1 Samuel capítulo 17. Thomas Alva Edison, que foi o mais condecorado cientista de todos os tempos, disse que as nossas vitórias são construídas por 90% de transpiração e 10% de inspiração. É suor, é trabalho, é esforço, é dedicação. As pessoas que cruzam os braços, que são lerdas no agir, ou empurram a vida com a barriga, protelam decisões, são preguiçosas, acomodadas, essas pessoas já estão derrotadas por si mesmas. Mas Deus não chamou você para olhar para a altura dos gigantes, ou ter medo dos gigantes, ou fugir deles, mas para enfrentá-los. Poderia lembrar a você a história de uma mulher que superou as suas crises. Fanny Crosby. Essa mulher é considerada a maior compositora cristã de todos os tempos. Fanny Crosby viveu 92 anos. Ela ficou cega na 6ª semana de vida. Mas esta mulher memorizou o Novo Testamento. Essa mulher compôs mais de 8.000 hinos e os cantava de cor. Ela transformou a sua cegueira num instrumento de bênção para tanta gente. É a história de Louis Braille, que cego inventou o alfabeto Braille, dando aos que estão privados da visão a possibilidade da boa comunicação e do conhecimento. É a história de um Ludwig van Beethoven, que apesar de uma surdez progressiva, aos 56 anos fica completamente surdo para um homem que era um músico. Parecia ser o fim da sua carreira, mas apesar de completamente surdo, ele compôs as suas sinfonias mais belas e mais apreciadas. Eu não sei quais são os seus gigantes. Talvez os seus gigantes estão fora de você. Talvez estão dentro de você. Talvez os seus gigantes são os seus sentimentos, seus complexos, seus medos, seus recalques, seus traumas de infância, que se levantam como fantasmas para intimidar você. Talvez seus gigantes são circunstâncias difíceis que você passou e está passando na vida. Injustiças sofridas, acusações levianas, adversidades medonhas, enfermidades graves, perdas tão caras para você. Ou talvez seus gigantes são pessoas difíceis de lidar que estão no seu caminho, na sua família, na sua parentela, no seu local de trabalho, por onde você anda. Quais são os seus gigantes? Enfrente-os. Eu quero então conduzir você ao texto de 1 Samuel 17, porque ele retrata a luta de um gigante, ou com um gigante. O contexto é que Israel está em guerra contra os filisteus. Um exército de um lado, outro exército do outro, e na hora da conflagração, do embate, surge do lado dos filisteus um gigante, chamado Golias, o homem com 3 metros de altura, trajando uma armadura que cobria todo o seu corpo.
só a ponta da sua lança pesava 6 quilos. Ele tinha ainda à sua frente um escudeiro. Era um duelista temido, um guerreiro experimentado. Este homem desafia o exército de Israel, dizendo, não precisa lutar não, me dê um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, todo o nosso exército vai servir vocês. Agora, se eu vencer, vocês nos servirão. E esse desafio desse duelista, desse gigante, durou 40 dias, 2 vezes por dia. E os soldados de Israel estavam derretendo de medo, as pernas bambas, acovardados. Nem mesmo o rei Saul, que era um homem de alta estatura, tinha coragem de enfrentar esse gigante. É nessa conjuntura que chega a esse acampamento de guerra o jovem Davi. Ele era um pastor de ovelhas na cidade de Belém. Já tinha enfrentado um urso, um leão, para defender as ovelhas, um moço experimentado, embora jovem. E quando ele chega no meio de uma debandada geral, e ele quer saber o que está acontecendo. E então informam a ele que tem um gigante imbatível, insolente, desafiador, que ninguém tem coragem de enfrentar. E disseram para ele que quem vencesse esse gigante ia casar-se-ia com a filha do rei, e ainda teria a casa de seu pai inocentada e isentada de qualquer tipo de imposto ou tributo. E Davi então pergunta, mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele se prontifica a enfrentar o gigante. Então, ao enfrentar os seus gigantes, você precisa ter algumas características. Podemos aprendê-las com Davi. Primeiro, você não pode escutar a voz dos pessimistas. Tem muita gente pessimista dizendo para você, não vai dar certo, não vai funcionar, esse problema é insolúvel, esta causa é perdida, outras pessoas já tentaram, gente mais experiente já tentou, não conseguiu, então é melhor você desistir antes de entrar nessa peleja. Não vai dar certo, vai dar errado, vai dar BO, você vai sofrer, você vai ser humilhado. Então o caminho é a desistência, é fugir, não há outra saída. Todas as pessoas em Israel diziam, esse gigante não cai, esse gigante não morre, esse gigante não vai ser tirado do nosso caminho. Os pessimistas apostam no fracasso. Eles fazem provisão para a derrota. Eles estão desprovidos de coragem. Eles não têm disposição nem destreza para enfrentar uma luta. Então, eles antecipam a derrota e apostam nela. Se você escutar a voz dos pessimistas, você nunca vai vencer os seus gigantes. Os pessimistas acreditam na derrota. E eles já estão preparados para a derrota, porque eles não têm nem coragem de lutar. Segundo lugar, eu aprendo com Davi que para você enfrentar os seus gigantes, você não pode supervalorizar as dificuldades do passado, você tem que olhar para as oportunidades do presente. Quando Abner, comandante de Saul, foi à casa de Jessé para recrutar alguns de seus filhos para serem soldados de Israel, que era considerado uma honra naquele momento, ele só alistou os 3 primeiros, os mais velhos, os mais experientes. Davi era o caçula. Davi, aliás, estava lá em Belém cuidando de ovelhas. Ninguém acreditava que ele tivesse cancha, capacidade ou mesmo destreza para ser um soldado do seleto exército de Israel. Não foi lembrado. Mas o único homem que tinha coragem de enfrentar e vencer o gigante era Davi. Talvez as pessoas olhem para você e não acreditem no seu potencial, na sua capacidade, na sua destreza. E esquecem você, ou desprezam você, não olham para você, não convocam você, não acreditam em você. Agora, não fique valorizando isso não. Não importa se as pessoas não acreditam em você. Deus pode usar você. Levante-se, apresente-se, disponha-se, enfrente o seu gigante. Não tenha medo, não fuja, não se acovarde. Há problemas que precisam ser enfrentados de frente. Não dá para adiar, não dá para postergar,
Não dá para ficar com o moral lá no chão, com as pernas bambas, fugindo, acovardado. Então, você teve lutas no passado? Claro, quem não teve? Ah, mas eu não tive oportunidade. Nem todos tiveram. Ah, mas eu não estudei numa boa escola. A maioria também não. Ah, mas eu não nasci num berço de ouro. A grande maioria também não. Os vencedores não são aqueles que nasceram em berço de ouro, que tiveram regalias, mas aqueles que foram forjados no campo da batalha, tonificados os músculos da sua alma pelo enfrentamento das tempestades da vida, enfrentando os seus gigantes. Mas em terceiro lugar, eu aprendo com Davi que para você enfrentar os seus gigantes, você precisa aprender a lidar com seus críticos. Toda pessoa que se levanta para enfrentar gigantes vai enfrentar críticas injustas, desumanas, cruéis, críticas mentirosas, levianas. E não foi diferente com Davi. E o maior crítico de Davi não foi o gigante Golias, nem o rei Saul. O maior crítico de Davi foi seu irmão mais velho, o Eliabe. O Eliabe estava enciumado de Davi, sendo tão jovem e não tendo sido alistado no exército, se prontificar a enfrentar o gigante. Era humilhação para ele. E ele, de maneira tão desonrada e desonesta, começa a desqualificar o seu irmão, a derrubar a sua imagem diante dos seus pares, dizendo que Davi estava ali apenas para espiar a peleja, que ele era presunçoso, maldoso, que ele era apenas um pastorzinho de poucas ovelhas no deserto, que ele não tinha nem idade, nem credibilidade, nem cancha, nem qualificação para enfrentar um gigante. Os críticos vão querer destruir a sua própria imagem. Eles querem ser assassinos de reputação, arruinando a sua imagem diante dos outros, dizendo você é incapaz, você não pode, você não consegue, você é fraco, você não tem coragem, você não tem capacidade, você não tem credencial, você não tem conhecimento, você não tem experiência. Mas Davi não ficou focado nas críticas do seu irmão, injustas, inverídicas, levianas, porque o crítico ele quer tirar o seu foco, ele quer roubar a cena, ele quer desviar você do caminho da vitória. Então, não dê atenção aos críticos, não gaste tempo com seus críticos. Deus não chamou você para discutir com os críticos, Deus chamou você para enfrentar os seus gigantes. Mas eu aprendo ainda com Davi, em quarto lugar, para você enfrentar os seus gigantes, você precisa ser autêntico. Você não pode querer imitar os outros, porque Deus não quer e nem vai cobrar de você que você seja igual fulano, beltrano ou ciclano. Quando Davi se prontificou a enfrentar o gigante, o Saul mandou chamá-lo, falou, olha meu filho, eu acho que é uma loucura, você é jovem, ele é um guerreiro experiente, mas já que você quer entrar numa missão suicida, então vou colocar em você minha armadura, vou colocar na sua mão a minha espada. O problema é que o manequim de Saul era diferente do manequim de Davi. Saul era o cara mais alto de Israel, Davi era um homem de estatura mediana. E aquela armadura toda de aço, pesada, certamente era um empecilho, era um estorvo para Davi, em vez de facilitar a vida dele. Então, quando Davi botou toda aquela tralha em cima dele, ele disse, não, isso não dá para mim não. Tirou tudo aquilo. E foi lá na beira do rio, pegou 5 pedras lisas, botou no seu embornal. Ele era um exímio atirador na sua funda, capaz de acertar um fio de cabelo, quanto mais a testa de um gigante. E ele, como se dissesse para você e para mim, com isso aqui eu sou doutor, disso aqui eu entendo, nisso aqui eu sou especialista. Agora preste atenção, para enfrentar os seus gigantes não basta coragem, é preciso preparo. Davi tinha preparo e tinha coragem. O que significa isso para nós? Significa que nós precisamos nos especializar naquilo que nós fazemos. Você precisa dominar o que você faz. Você precisa ser uma autoridade naquilo que você realiza.
Se você olhar uma modalidade esportiva, por exemplo, tem lá centenas de atletas. Só um sobe ao pódio. E o topo do pódio, às vezes, a diferença do primeiro para o segundo, terceiro, é questão de detalhe, de vírgula, de décimos de segundo. Mas quem subiu ao topo do pódio treinou um pouco mais, empenhou-se um pouco mais, esforçou-se um pouco mais, recebeu uma disciplina mais rigorosa, ele se preparou para isso. Ou em qualquer área da vida, seja um agricultor, seja um médico, um engenheiro, um advogado, um professor, um funcionário público, um funcionário liberal, ou motorista de ônibus, de táxi, de Uber, não importa a área que você trabalha, seja um especialista. Esmere-se naquilo que Deus chamou você para fazer. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: para você enfrentar os seus gigantes, você precisa também compreender uma coisa. Você se prepara, você se empenha, você se esforça, você se especializa, mas a vitória vem de Deus. Davi, quando o gigante veio para cima dele, falando blasfêmias, insultos, dizendo que ia matá-lo, que ia dar a carne dele para as aves dos céus, Davi corre, não do gigante como os outros soldados, mas na direção dos gigantes. Você está afrontando os exércitos do Deus vivo. E eu vou contra você, não com pau, não com armas, mas em nome do Senhor dos exércitos. E diz a Bíblia que Davi pega então a sua funda. Aquilo era uma arma. Ele pega uma pedra, aquilo era um projétil. E ele mira na testa do gigante, crava aquela pedra na testa do gigante. O gigante cai, Davi sobe no corpo dele, pega a espada dele e tosa a cabeça dele. E o grande inimigo é derrotado. O exército de Israel, até então acovardado, se levanta e entra na peleja e encontrar uma consagradora vitória. Porque Davi entendeu que não é apenas suficiente você ter preparo e conhecimento. Você precisa ter dependência de Deus. É Deus quem nos dá a vitória. É Deus que nos leva em triunfo. É Deus que fortalece as nossas mãos para a batalha. É Deus que nos dá a capacidade de vencer e vencer os gigantes da nossa vida. Quais são os seus gigantes? Não fique medindo a altura deles. Não se intimide por causa deles. Não fique correndo, fugindo, acovardado deles. É hora de você enfrentar os seus gigantes e vencê-los. Primeiro, não escutando a voz dos pessimistas. Segundo, não ficando preso a um passado onde você foi esquecido. Terceiro, não gastando tempo com seus críticos. Quarto, sendo autêntico, não querendo usar roupa de rei sem ser rei. Quinto, dependendo completamente de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que você enfrente vitoriosamente os seus gigantes.